Eu cresci na zona norte de São Paulo. Pensando aqui, talvez a visita ao Museu Paulista tenha sido a primeira vez que fui para a cidade. Para nós, a cidade era tudo que estava após o rio, onde existiam edificações e fluxos de pessoas para além da relação de moradia. Acho que para boa parte de quem nasceu e viveu em São Paulo nos anos 80, a excursão ao museu foi algo primordial para a formação de um lastro simbólico sobre essa cidade. Aqui é um caderno de alguns esboços, inclusive para essa obra, que eu acabei chamando de uma boca, né, feita de entulho. E a parte de cima, essa ideia desses tijolos, são muito utilizados em edifícios neoclássicos, que a gente vê bastante nos centros da cidade, que foram feitos no final do século XIX e começo do século XX. Então você tem essas duas referências juntas. Aqui nesse trabalho a gente usou alguns materiais. Então, primeiramente eu tinha feito uma outra peça preliminar de gesso e alguns entulhos. Depois a gente colocou na forma e fez a parte de fora dessa peça, que aí a gente usou cimento, mais gesso, também um pouco de parafina e toda essa parte mais estrutural, desde tela, de arame, até essa parte de juta, que é para dar um pouco mais de firmeza junto com cola. A parte de cima vai ser um trabalho, uma parte de madeira, então também tem essa outra etapa do trabalho, né? Parte muito de um processo escultórico, mas muitas vezes ele vai a um trabalho de parede, então quase como se fosse um relevo, mas sempre com essa técnica de molde, de realmente usar a superfície e também a casualidade que os próprios materiais sendo colocados nesse molde acabam gerando por si mesmo, assim. Então tem uma pesquisa de material que tem uma relação muito forte com a cidade, então com a questão do resíduo, do material de dispensa, né, da obra civil ou então da construção civil, que eu acabo recolhendo. Então entulhos, desde entulhos, né, mais de cimento, mais de propriamente de estrutura, até também essa parte mais de ladrilhos, de revestimentos, né. Lembro de todos precisarem tirar os sapatos para subir as escadarias e de pensar que o único lugar em que havia estado antes, que me lembrava essa experiência, era a igreja do bairro. Qual era essa simbologia cívica que nos era passada? A dos heróis do desbravamento e da independência, das batalhas pela conquista da terra, da suposta história de uma origem de vencedores. Essa série de trabalhos chama Ruína Paulista e ela parte de uma pesquisa sobre as memórias solidificadas no Museu Paulista aqui de São Paulo. Então, num primeiro momento, esse museu ele foi construído como um próprio monumento, então ele não tinha uma finalidade de uso, né? Ele era um monumento à independência do Brasil. E depois de alguns anos ele começou a ter essa função de museu, inicialmente como um museu de história natural. No início do século XX, lá pela década de 20, com a necessidade de uma construção de uma identidade nacional a partir muito centralizada em São Paulo e no Sudeste, o museu ele alcança uma importância muito grande nesse imaginário do que poderia ser essa história gloriosa, de certa forma, do próprio Brasil. Então, o museu ele tem uma importância grande nessa construção desse imaginário do que seria um brasileiro, especialmente vindo de uma junção entre bandeirantes, então resgatando uma história gloriosa dos bandeirantes, juntando com a história da independência.
O museu está agora em reforma, ele vai ser ampliado e, de certa maneira, modernizado. E ele vai reabrir no bicentenário da independência, então 2022. Antes dele fechar, eu fiz uma pesquisa ali no próprio local e detectei vários índices que eu achei interessante de trabalhar em algumas obras. Então, desde índices materiais, propriamente da arquitetura, até índices de certas imagens que denotam muito essa construção ideológica dessa memória que seria pertinente para essa nacionalidade. Então, nesse trabalho aqui, eu seleciono algumas partes desse imaginário. Então, aqui você tem um pedaço do quadro do Pedro Américo, em que é um detalhe em que ele se insere na própria obra, e entre todos os soldados que participaram da independência, estaria ele também, só que ao invés de segurando uma espada, ele segura um guarda-chuva. E isso faz parte de outros elementos que fazem um pouco parte desse universo de materiais que eu sempre uso. Então, elementos que vêm da construção civil, então esse tipo de placa de compensado, que ela é usada para fazer formas de cimento. Então, essa placa foi encontrada, ela foi utilizada mesmo. Também aqui você tem o uso do tecido, então o rebaixamento de uma parte dessa superfície e a inserção de uma outra placa com o tecido. Ele foi desenhado com essa parte da imagem da obra do Pedro Américo. E também essa parte que tem também tecido e uma outra construção com esses elementos também da construção civil. Então, parte feita de cimento, gesso, um pouco de entulho também dentro e uma parte de parafina aqui em cima. Além disso, também tem excertos de frases, então de alguns textos bastante essenciais assim sobre o museu. Essa é uma frase que eu achei bastante interessante. Então, diz respeito exatamente a essa construção da ideia de nação, que parte sempre de uma certa mitologia do que seria necessário ser realçado ou ser fixado na memória da população para manter essa nação, que muitas vezes é absolutamente arbitrária, junta e funcionando, né? A questão do tecido vem também de uma ideia de lidar com esses dispositivos museológicos, então que sempre tem esse acabamento, muitas vezes você tem uma peça, um artefato encontrado de outras épocas, colocado nessas camas de tecido, e realmente ele acaba adquirindo uma nova função para a posteridade, que é também bastante ao acaso. Um objeto que pode ser encontrado, de repente, numa escavação, que é uma coisa que aconteceu bastante no Museu Paulista. Então, você também tem as escavações do próprio museu, que também falam sobre a construção dele. Então, muitas vezes você tem essa peça que é encontrada ao acaso, que é colocada nesse lugar como um testemunho histórico de uma situação econômica ou política ou de algum fato específico, né? Então também tem essa relação entre esse tipo de construção com entulho, com esse material de despejo, e essa relação com o tecido e esse trato expográfico desses resíduos materiais históricos, assim, né?